Nossa parte de hoje, a gente vai ver sobre levantamento topográfico planimétrico. Até agora a gente já viu os elementos da topografia, né? A gente já viu o que era ângulo, o que era distância. Agora vamos ver aqui como fazer esse levantamento, né? A metodologia utilizada para o nosso levantamento clássico. Definição. O que é esse levantamento topográfico planimétrico? É um conjunto de operação realizado no campo e no escritório a fim de se obter os dados necessários à reprodução geométrica da determinada área do terreno, estudada topograficamente. A gente viu, né, que na topografia, o que é topografia? Topografia é um levantamento de dados, né, onde a gente, nesse levantamento, vai tentar demonstrar o que está no terreno no papel. Com qual objetivo? Obter com precisão os elementos necessários e suficientes ao desenho da planta em escala conveniente. Essa parte de escala a gente vai ver na próxima aula. E quais são os elementos que a gente utiliza na topografia? Como já foi dito, são os ângulos e as distâncias. Então, algumas etapas a gente tem que passar para fazer esse levantamento desses dados, certo? Primeiro a gente tem que saber o que são pontos de apoio topográfico. Segundo a NBR 1333, são pontos que amarram o levantamento topográfico ao terreno. Ou seja, não sei se vocês se lembram, para a gente começar a fazer qualquer levantamento topográfico, eu já falei, a gente precisa de quê? De pontos de apoio, né? Onde, por exemplo, tem aqui ó, uma poligonal de N lados, certo? Esses meus pontos de apoio tem que ser no mínimo 2 pontos, né? Para eu poder amarrar essa minha poligonal. Ele pode ser no alinhamento, certo? Esses meus pontos de apoio. No em 2, mas pode ser os 4. Pode ser fora da poligonal, os 2 pontos de apoio. Pode ser um dentro da poligonal. Deixa eu só desenhar aqui a poligonal, que ela fica melhorzinha. Pode ser um dentro da poligonal, outro fora, e os 2 dentro da poligonal, certo? Esses pontos de apoio, ó, materializados por piquete, são materializados por piquete, como a gente já viu, estacas, marcos de concreto, pinos de metal ou tinta, dependendo de como a gente encontra lá o nosso terreno. E o levantamento de detalhe, segundo a NBR 333, é o conjunto de operações destinados para as determinações planimétricas dos pontos que vão determinar a representação do terreno a partir dos apoios topográficos. Ou seja, são todos os outros pontos que eu vou levantar na minha propriedade, certo? Se os pontos de apoio for os vértices da propriedade, eu não tenho levantamento de detalhe, ok? Isso se eu estiver fazendo levantamento só dos vértices da minha poligonal, porque dentro da minha poligonal eu ainda posso fazer levantamentos do que tiver dentro, tipo uma fazenda. Aqui dentro tem uma estrada, aqui dentro tem cercas, tem a sede, tem uma área de pastagem, tem uma área de reserva legal e por aí se vai. Quais são as fases de levantamento? Primeiro eu tenho que percorrer toda a região, certo? A ser levantada, elegendo os principais vértices da poligonal. Eu não vou chegar lá simplesmente na propriedade e vou fazer o levantamento do jeito que eu quiser. Não, eu tenho que primeiro conhecer a propriedade para depois ver como é que vai ser feito esse levantamento. Vou ter que providenciar confecções de piquetes, estacas, testemunhas para amarrar meus pontos, né? Colocar meus pontos em algum lugar, pontos de apoio, levantamento de detalhe, e vou organizar um croquis. O que é um croquis? Um croquis nada mais é nada menos é do que o quê? Eu venho aqui, ó, eu vou fazer o desenho à mão livre, certo? Da minha poligonal. Vamos dizer que a minha poligonal tem 6 lados, certo? Ó, venho aqui, ó, e faço desenho dessa minha poligonal. Isso é um croquis, certo? É um desenho à mão livre, sem eu ter a precisão das linhas, né?
Aqui dentro, se eu quiser, né, vamos dizer que a minha propriedade entra por aqui, ó. Aqui está passando a estrada, que vem da propriedade, que entra na propriedade e vem até a sede, vamos dizer assim. Vamos dizer que minha sede seja aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho um lago, sei lá, ok? Aqui eu tenho um cercado do boi, ou então uma área de pastagem, uma área de cana, uma área de mamão, sei lá, você sai dividindo a propriedade todinha. Aqui eu tenho outra área separada, aqui eu tenho outra, aqui é uma outra área, e assim vai. Aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo descrição de todos os locais da minha propriedade, certo? Isso é meu croquis. Eu não tô conservando aqui ângulo, não estou conservando nada. Eu estou imaginando como é a propriedade e venho e faço desenho. Muitas vezes, quando eu vou fazer o desenho da propriedade, é muito diferente do que a gente imaginou, se a gente vê na nossa cabeça, certo? Porque isso aí a gente percorreu a propriedade e está aí tentando desenhar. A gente percorreu uma vez, nunca, e vai tentar fazer por aquilo que a gente tem na cabeça. Croquis. Então, se a gente estivesse olhando em cima, a nossa propriedade. E os tipos de levantamento. A gente tem levantamento por caminhamento, de radiação, ordenadas, por interseção e por coordenadas. O tipo de levantamento por caminhamento é o método mais empregado, principalmente com pontos de apoio, certo? Consiste em uma série de linhas consecutivas, onde são conhecidos os comprimentos e as direções. Aqui eu tenho a propriedade poligonal, aqui eu tenho as direções da minha poligonal, tem os comprimentos e as distâncias, certo? E os ângulos. Onde a gente tem que percorre-se o contorno de um itinerário medindo todos os ângulos, lados e orientação inicial. Ou seja, eu tenho que medir toda essa poligonal, certo? Eu tenho que medir esse lado e esse ângulo aqui. Tenho que medir esse lado e esse ângulo, esse lado e esse ângulo, esse lado e esse ângulo. Quando eu faço tudo isso, eu termino a poligonal. E venho aqui e meço o ângulo de orientação inicial, que é aquele norte que a gente viu na aula passada, né? Norte geométrico ou norte magnético. Então, como é que se faz esse levantamento? Primeiro, eu vou lá na propriedade e coloco os piquetes, certo? Coloquei os piquetes, ó. Venho e enumero, certo? 0, 1, 2, 3. Geralmente, os levantamentos são sentido anti-horário, convenção topográfica, certo? Eu venho do 0 por 1, sentido anti-horário, 2, 3, sentido nossa poligonal. Aí vem aqui, ó, coloco o meu teodolito no primeiro ponto. Coloco a mira falante no ponto 1, a mira falante, para a gente medir o quê? A distância. Venho aqui e faço a leitura dessa mira falante, como a gente viu na aula passada, certo? Eu faço a leitura dos fios estadiométricos, fio superior e fio inferior, certo? Isso tudo aqui eu anoto, porque nosso teodolito ele não grava nada. Eu anoto essa cadernetazinha de campo, certo? Com estações, pontos utilizados, leituras dos fios superior, médio e inferior, a distância eu vou calcular, esse ângulo interno a gente anota lá no campo e essas correções eu calculo no escritório. Esse azimuth eu anoto lá no campo, o primeiro azimuth. Feito isso, ó, anotei todas as leituras das distâncias, tá vendo aqui em cima, ó, fio superior, inferior e fio médio. Se eu tenho fio superior 1600, fio inferior 1400, tendo como nosso ângulo de inclinação 0, então a minha distância vai ser quem? Vai ser fio superior menos fio inferior dividido por 10. Eu tenho a distância em metros. Então seria quanto aí? Ó? 1.600 menos 1.400 daria 200. 210 20 metros. Ok?
Acho que vocês se lembram da aula passada, né? Venho agora aqui e coloco as balizas, ó. Coloco a baliza no ponto 3 e no ponto 1. Por quê? Para eu poder pegar esse ângulo, eu tenho que ter esse alinhamento e esse alinhamento. Certo? Eu vou mirar agora embaixo da baliza. E como a gente viu, a baliza tem é como se fosse uma lança, né? Ela tem um ponto aqui embaixo, é bem menorzinho, vai ficar exatamente em cima do ponto. Eu vou lá e pego esses dois pontos e meço meu ângulo, vou lá e anoto. Faço isso para todos os pontos, certo? Todos os meus pontos eu coloco a mira falante, desculpa, o teodolito, as mira falantes e vou colocar na baliza para coletar os pontos. Ok? Feito tudo isso, eu vou ter aqui uma soma dos ângulos internos. Uma poligonal de 4 lados, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360, certo? Por quê? Ó? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n menos 2. N menos n menos 2. Certo? Se eu tenho 4 lados, então polígono 4 lados, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Isso para n lados. Se eu tenho 100 lados, ó, 100 menos 2, 98. 98 vezes 180, eu vou na calculadora, certo? Que a gente pode fazer, usar a calculadora. Né? 180 vezes 98 vai dar 17.000, desculpa, 640 graus. E assim vai. Okay? Então vem aqui ó, e somo todos esses ângulos. 90 graus 1 minuto, 89 graus 56 minutos, 90 graus 2 minutos, 90 graus 3 minutos. Isso aqui vai me dar 360 graus e 2 minutos. 360 graus e 2 minutos não é 360, certo? Como a gente viu, todo levantamento topográfico tem um certo errinho. E eu posso corrigir esse erro. Por isso tem aqui, ó, correções. Quando é que vai ser essa minha correção? E os ângulos corrigidos. Ok? Tem levantamento que eu posso fazer correção, tem levantamento que eu não posso fazer. Então eu tenho que ir por onde? Tenho que ver a minha tolerância. A tolerância é mais ou menos 1 minuto vezes raiz de n, certo? Quanto é n aqui? 4, que é o número de lados. 1 minuto vezes raiz de 4, quanto é raiz de 4? 2, então vai ser a tolerância mais ou menos 2 minutos. Mais ou menos 2 minutos. No caso aqui, a gente tem um erro de quanto? De 2 minutos para mais. Não é isso? Então, eu estou dentro da fora da tolerância? Estou dentro da tolerância. Se eu estou dentro da tolerância, eu posso fazer a minha correção. Certo? Então, como é que eu corrijo? Eu venho aqui ó, e pego o número, a soma do ângulo interno, que é 360, e subtraio do meu ângulo interno, meu somatório que eu fiz. Certo? Então, vai dar menos 2 minutos. Né? Se eu tinha mais 2, eu tenho que tirar esses 2 minutos para ficar 360 graus. Vamos somar tudinho. Eu pego esses menos 2 minutos e divido pelo número de vértices. Certo? Menos 2 dividido por 4 vai dar 30 segundos. Então, de cada ângulo aqui, ó, eu tiro 30 segundos. Se eu tirar 30 segundos do primeiro ângulo, vai ficar quanto? 90 graus e 30 segundos. Se eu tirar do segundo, vai ficar 89 graus, 55 minutos e 30 segundos. E assim vai. Ok? Vem aqui, ó, agora e pega a orientação inicial. Ou eu pego com a bússola, essa orientação, ou eu pego com um GNSS, certo? Se eu quiser um ângulo, o norte verdadeiro, eu venho com GNSS. Se eu quiser o norte magnético, eu venho com a bússola. Então, ó,
minha bússola está apontando para cá, esse primeiro ângulo. O azimuth vai de onde? Do norte ao alinhamento, de 0 a 360 graus. Então, esse meu ângulo aqui, ó, vai dar no primeiro quadrante, né? Pelo que a gente está vendo aqui, vai ser menor que 90 graus. Esse ângulo aqui deu 45 graus, certo? Medido com o nosso equipamento. Ou a bússola, ou o GNSS, porque aqui não está dizendo se é norte verdadeiro ou magnético. E o levantamento por irradiação. Ele é usado em pequenas áreas e relativamente planas. A aplicação, ele vai auxiliar os levantamentos por caminhamento, certo? Vantagem é um método bem mais simples e precisão relativamente boa. Isso aqui vai depender do operador, certo? Desvantagem, não permite controle de erro, por isso que, dependendo do operador, ele tem uma boa ou uma má precisão, certo? Que possa ocorrer e depende da experiência e cuidado do operador. Ou seja, a desvantagem é que não permite controle de erro, certo? E vai depender do operador para ver se vai ser uma boa ou uma relativa precisão, ou uma péssima precisão. E a metodologia, ó. A metodologia consiste em escolher um ponto da situação dominante, bastante estratégico, de onde visa a maioria dos pontos que melhor define as linhas de divisas dos detalhes. Depois eu tenho aqui, ó, a nossa poligonal, certo? Eu posso fazer o levantamento desses detalhes a partir desses pontos da minha poligonal, como eu posso escolher pontos fora dela para fazer o levantamento desses detalhes, certo? No caso aqui foi escolhido, ó, o ponto dessa minha poligonal, ó, o alinhamento 0,3 para achar esse vértice. Eu vou ter a distância do ponto 0 para o ponto V1, aqui a distância horizontal, e tenho esse ângulo. Com essa distância, esse ângulo, eu consigo, já tenho essa minha poligonal desenhada no papel, eu consigo desenhar esse vértice. A mesma coisa eu faço para o V2 e a mesma coisa eu faço para o V3. Tendo todos esses 3 pontos e os ângulos a partir desse alinhamento, eu consigo desenhar essa área de 3 lados no meu desenho, certo? Eu consigo encaixá-lo. E o levantamento por ordenada, aplicação também, ó, levantamento de alinhamento curvo e como auxiliar no método de caminhamento. Ou seja, até agora a gente viu que todos eles vão nos ajudar no método de caminhamento, certo? Vai ser, eu faço o método de caminhamento e depois, no levantamento de detalhes na minha propriedade, eu utilizo esses outros métodos, ou irradiação, ou ordenada, ou o próximo que a gente vai ver, certo? Esse ordenada é utilizado geralmente para alinhamentos curvos, que são o quê? Ó? Áreas de pastagem, áreas de lagos, certo? Que não são áreas em linha reta, áreas de estrada, certo? Eu venho aqui, ó, desenho um alinhamento e a partir desse alinhamento, ó, faço as ordenadas quantas forem necessárias para desenhar essas curvas, certo? Boto meu equipamento aqui, 0 nesse ponto e aqui eu dou 90 graus. Porque eu dou 90 graus, eu pego esse ponto. Trago o equipamento para cá, 0 aqui nesse ponto. Tudo quando eu falo 0 é o ângulo, esse ângulo aqui, ó. Eu venho aqui e coloco minha baliza. Faço 90 graus e vejo essa distância desse ponto a esse. Entendeu? A mesma coisa para cá e saio fazendo quantos pontos for necessário de ordenados. Certo? Já o levantamento por interseção, ó, é usado em pequenas áreas. Veja que todos são usados em pequenas áreas e ele vai o quê? Auxiliar no método de caminhamento. É o único método esse de interseção que pode acessar quando algum vértice são inacessíveis. Ou seja, tem um vértice lá dentro de um lago, certo? Tem o meu... Deixa eu tentar desenhar aqui. Eu tenho aqui a minha poligonal de N lados, certo? E
esse meu verso aqui, ó, pode ser o da minha poligonal, ou então de alguma coisa que eu quero mostrar dentro da minha poligonal. Mas vamos dizer que seja esse verso aqui. Esse aqui caiu dentro de um rio, certo? O rio começou a passar por aqui, ou então ele caiu aqui dentro, algum motivo. E eu não consigo chegar aqui nele. Então eu utilizo esse método de interseção, certo? A metodologia é a construção de um triângulo, onde se conhece os lados, os dois lados. No caso aqui, ó, se eu conseguir a partir desses dois pontos aqui, ó, enxergar esse terceiro, aqui eu estou formando um triângulo. Ó, tá vendo? Um triângulo aqui, ó. Ou então eu venho aqui ó, na extremidade e construo esse meu triângulo, certo? Isso aí vai ser lá na hora como é que a gente vai encontrar a nossa propriedade, nossos pontos. Vantagens: simples e rápido. Desvantagem: precisa de grande experiência e cuidado do operador, pois não apresenta a possibilidade de controle de erro. Primeiro, a gente não consegue de jeito nenhum chegar aqui, então o operador vai com o instrumento tentar botar em cima desse ponto aqui. Então veja que tem que ter uma habilidade muito grande do nosso topógrafo, certo? Como eu estava dizendo, ó, como eu estava dizendo, eu tenho um ponto inacessível, o rio passa exatamente em cima do ponto. Eu venho aqui, ó, construo esse triângulo, certo? Onde eu conheço, eu vou conhecer essa distância do ponto AB, certo? A distância desse ponto AC eu não vou conhecer, porque não tem como colocar a mira falante aqui, nem de B para C. Mas, quando eu conheço a B, eu consigo fazer esses cálculos através da lei dos senos, certo? Eu venho aqui, coloco o instrumento e acho esse ângulo como? Eu venho zero aqui e coloco o meu instrumento aqui em cima desse ponto. Então eu tenho esse ângulo. A mesma coisa eu faço para achar beta, do que eu acho alfa e beta. Um triângulo de uma poligonal de 3 lados, quer dizer o quê? Que eu tenho a soma dos ângulos internos igual a exatamente 180, porque vai ser 180 vezes n menos 2. 180 vezes 1, 180 graus. Então, se eu tenho esse ângulo e esse, eu consigo achar esse outro ângulo, certo? Então, veja que eu tenho aqui, ó, o seno desse ângulo, tem o seno desse ângulo e tem o seno desse. E só conheço a distância de A para B. Mas eu tendo esse valor e esse valor, eu consigo achar esse e esse, pois é só fazer uma regra de 3 aqui, ó. Distância de A para B, cadê? Quero achar de B para C, vamos dizer. Distância de B para C vai ser igual a quem? Distância de A para B vezes seno de alfa dividido pelo seno de θ. A mesma coisa eu consigo fazer para achar a distância de C para A. Distância de C para A vai ser quem? Distância de A para B vezes seno de beta dividido, ó, A para B vezes seno de beta dividido por seno de θ. Eu tenho essa distância, essas duas distâncias. Okay? Fica um pouco mais fácil de fazer. E por coordenadas é bem melhor de fazer. Eu só tenho que conhecer ó, a coordenada de um desses pontos, certo? Lógico, eu tenho que conseguir enxergar esses pontos, esses outros pontos, nem que seja quando eu vou mudar de estação, quando eu faço caminhamento. Ou, a partir de um ponto só, eu consigo fazer o levantamento de todos os outros pontos da minha poligonal. Lógico, a partir desse ponto eu consigo enxergar, se eu tiver conseguir enxergar os outros pontos, eu consigo fazer o meu levantamento dessa poligonal, certo? Então aqui, ó, eu conheço essa coordenada. Como é que eu conheço essa coordenada? Eu posso ir para o meu GPS e fazer o levantamento desse ponto, certo? Ou eu trabalhar com coordenada local. Eu vou dizer que minha coordenada aqui ó, é 0, 0, 0. E venho e atribuo um valor para essa coordenada aqui, para eu poder ter a minha ré, certo? Vamos dizer que essa minha coordenada aqui está no eixo Y, então vai ser quem? Ou no eixo X, como ele colocou aqui, ó, 0, eixo Y, 20, e está na mesma altitude. Venho e faço a minha chamada da ré. Depois que eu faço isso, ó, eu faço o levantamento de todos os outros pontos, certo? Lógico, sabendo que eu consegui enxergar esses pontos. Senão, eu vou ter que mudar de estação e vou ter que... Daqui eu enxergo esse. Então, eu vou atribuir, ou então, como eu já fiz o levantamento desse ponto, eu venho, dou as coordenadas desse ponto, que eu já fiz o levantamento aqui, então já sei quais são essas coordenadas, e jogo aqui para ré, que eu também já sei essas coordenadas, e faço o levantamento dessa outra.
e assim vai por toda a minha propriedade. Agora, se de um ponto eu conseguir enxergar todos os outros, fica mais fácil e mais rápido fazer meu levantamento, pois eu não preciso trocar de estação e fica mais preciso. Quanto mais eu troco de estação, mais diminui a precisão do meu levantamento. Porque quanto mais vezes eu faço levantamento de algum valor, eu diminuo a minha precisão. Entendido aí? Não é quanto a eficiência. É diferente de se eu pegar esse ponto, fazer levantamento desse e depois fazer desse, eu tenho mais precisão se eu fizer isso aqui 10 vezes. Mas se eu mudo de estação, eu vou diminuindo a minha precisão. Se a partir de um ponto eu consigo ver todas, aumenta a minha precisão. Entendeu? E se eu faço várias vezes o levantamento do mesmo ponto, então aumenta a precisão, porque eu vou ter aqui vários valores, né, dessa distância desse ponto a esse, e a partir daí eu tenho o quê? Uma média. Okay? Então tenho uma melhor precisão desse ponto. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, podem me procurar, sem problema nenhum. E tenham um bom resto de semana.